Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Primeiramente, queria agradecer muito a presença de vocês nesse encontro. Sejam bem-vindos e bem-vindas, então, ao primeiro encontro do ciclo Conversas, Design é Processo. Eu sou Thiago Zatti e, antes de iniciar, eu vou fazer a minha descrição como uma maneira de acessibilizar o conteúdo. Eu sou um homem jovem, de pele branca, cabelo raspado, eu estou usando uma barba, uma camiseta preta e um casaco preto também. Ao meu fundo tem uma parede completamente branca. Os intérpretes de Libra nos acompanharão durante todo o encontro, então a Débora Pereira, que tem o cabelo longo, liso e preto. Ela está utilizando uma camiseta preta e ao fundo uma parede branca. E o Carlos de Oliveira, que é pardo, tem cabelo e barba preto, camiseta preta e fundo preto. As câmeras dos intérpretes, elas vão ficar ativas o tempo todo. Então eu peço aos demais, por favor, quando não estiverem falando, que deixem as suas câmeras também desligadas. Assim os intérpretes ficam em destaque na tela de todos. Eu aviso também que o encontro está sendo gravado e depois nós vamos compartilhar esse vídeo nas nossas redes sociais. E aí eu posso encaminhar posteriormente para vocês os links nos e-mails cadastrados. Bem, o ciclo de conversas Design é Processo é uma ação educativa que está sendo desenvolvida pelo 4º Prêmio de Design Instituto Tomiotaki Leroy Merlin. O prêmio é voltado para estudantes e recém-formados de todas as áreas do conhecimento, e as inscrições estão abertas até dia 31 de maio. O prêmio é um patrocínio da Leroy Merlin e nós assistiremos agora uma breve fala da Lívia Neves, que é representante da Leroy Merlin. Vocês estão vendo? Olá, eu sou a Lívia Neves e faço parte do time de desenvolvimento responsável da Leroy Merlin. Não sei se vocês sabem, mas a Leroy já está no Brasil há mais de 20 anos, faz parte de um grupo francês chamado ADO e é líder no varejo no ramo de home centers. A Leroy tem a iniciativa de compactuar com as políticas públicas e acredita que o uso das leis de incentivo é algo fundamental para que a gente alcance os objetivos de desenvolvimento responsável. Sendo uma empresa francesa do grupo, a gente tem um propósito chamado We Make It Positive, que tem a ver sobre ser uma empresa útil para nós, para os outros e para o planeta. E também é signatária do Pacto Global das Nações Unidas. Nesse prêmio, desenvolvido junto com o Instituto Tomiotaki, a gente dá a oportunidade dos jovens universitários de várias áreas do conhecimento para proporem soluções criativas, né, que atendam a coletividade no ramo do design, que é cada vez mais importante e estratégico para as soluções de problemas atuais. A gente conta com você para essa participação e a gente entende que essas soluções e esse prêmio dá oportunidade para a mudança de vidas de muitas pessoas, de jovens profissionais, mas também daqueles que possam usar, né, os benefícios desses projetos desenvolvidos. Então, façam parte, divulguem e compartilhem. A gente conta com vocês. Bem, sem mais delongas, então, eu passo a palavra para o nosso mediador da noite, o Diego Mauro, que vai falar um pouco mais sobre o ciclo de conversas, sobre o tema dessa edição, que é o verbo acolher, e também vai apresentar o nosso convidado, o Gil Tóquio. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Espero que sim. Estamos, Diego, estamos. Beleza. Obrigado, Ti. Bom, gente, estou muito feliz que vocês estejam aqui hoje, essa noite, né? Estamos aqui começando, né, esse ciclo de conversas do Design é Processo. Meu nome é Diego Mauro, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou uma pessoa branca, eu tenho cabelos castanhos, tenho barba, uso óculos, estou com uma camisa preta com umas marquinhas meio de oncinha, assim. Atrás de mim vocês vão ver uma estante de livros, e é isso. Então, essa atividade, né, ela está relacionada ao 4º Prêmio de Design
Instituto Tommy Otaki Leroy Merlin. Nós teremos 3 encontros. Essa é a atividade. Em cada encontro, a gente vai conversar com um jurado ou jurada de uma das edições que já aconteceu do prêmio, né? E hoje começaremos com o Gil Tokio, que integrou o júri da 3ª edição do prêmio, né? A gente vai conversar hoje sobre o processo de criação no campo do design. É um prazer ter vocês aqui hoje. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada também no site do Instituto, pesquisem sobre o prêmio, porque ele está aberto até o dia 31 de maio, como te comentou, e a gente tem um tema muito provocativo, instigante esse ano, que é o tema acolher, né? E a gente vai, na verdade, terminar um pouco essa conversa, né, de hoje falando um pouquinho, assim, sobre esse tema, mas eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no site, porque tem um texto, assim, um texto provocativo para vocês pensarem, inclusive, como se pode pensar o design a partir da ideia de acolher, e eu espero que vocês se inscrevam na edição desse ano. Bom, então, eu poderia fazer uma apresentação formal, né, sobre Gil Tokio, mas eu acho que a forma mais dinâmica da gente começar hoje, na verdade, vai ser pedindo que ele se apresente, na verdade, não desse jeito formal, né, mas assim, tanto falando sobre os interesses dele e sobre a trajetória mesmo, né, dele, como os interesses e trajetória do próprio Gil o levaram ao campo do design. Você está aí, Gil, com a gente? Estou aqui. Estou me Seja ouvindo muito bem? bem-vindo. Meu áudio está legal? Tá legal. Bacana. Posso começar compartilhando a tela antes de mais nada? Pode sim. Eu vou deixar mudo aqui o meu, por enquanto. Deixa eu abrir aqui. Me avisem quando aparecer, por favor. Apareceu, Gil. Maravilha. Então, deixa eu me descrever também, né? Eu sou o Gil. Eu sou um homem cis de 39 anos, etnia amarela. O meu cabelo é curto, preto, liso. Estou com uma blusa de moletom, porque, enfim, a gente fica de moletom em casa. Eu uso óculos e eu estou com uma parede branca atrás com alguns livros, um desenho e algumas plantas. E eu vou começar a falar um pouco, então, sobre o que eu preparei. Eu coloco aqui como uma conversa, né? Então, ao final, eu espero que também quem ficar se sentir vontade de interagir, o Diego vai me ajudar com as perguntas e a gente vai conversar um pouco. Mas, de qualquer forma, vocês devem estar vendo aqui já na minha tela de apresentação, né? Já tem um desenho meu. E eu coloquei um nome para essa nossa conversa, que é Design e Processo, né? Então, a gente pensando Design e Processo como uma coisa quase que junta, única, né? E que se dialogam essas duas palavras o tempo todo no nosso fazer design. Se vocês olharem também na mesma imagem, tem um subtítulo, que é Designe, Forma e Conteúdo, né? Então, eu espero que, enquanto eu estiver falando, faça sentido também esse subtítulo. Eu vou avançar um pouco aqui. Se avançar, foi. E antes de eu começar falando sobre quem eu sou, eu sei que tem bastante gente na sala, mas eu gostaria de saber mais ou menos quem está na sala. Então, vocês podem, por favor, no chat, me contar quem são vocês, mas assim, me digam se são estudantes de design ou se não são da área, né? E de onde vocês estão, né? Se vocês estão em São Paulo mesmo, assim como a gente que está aqui, né, mais ou menos próximo do Instituto, ou se vocês estão em outros lugares do planeta, né? Às vezes tem umas pessoas de lugares distantes. E eu gosto de saber um pouco quem são as pessoas que está conversando, né? Acho que online a gente tem essa interface do chat que pode ajudar a gente, né? Então, acho que tem bastante gente da área de design, alguns arquitetos como eu, né? Na verdade, apesar de eu me considerar designer no sentido mais amplo, eu sou formado em arquitetura, né? A gente é gente do Rio Grande do Sul. Vocês vão colocando aí e eu vou lendo aqui aos poucos, né? Acho que até todo mundo colocar ainda demora um pouquinho. Oi, legal. De Belém, olha que legal. Enquanto vocês estão colocando, eu vou aqui olhando aqui no cantinho do olho, eu vou contando também um pouco quem eu sou, né? Então, eu falei um pouco na descrição, eu sou o Gil, né? Eu tenho 39 anos e eu me considero designer, ilustrador, cartunista, quadrinista, né? Que é a pessoa que faz história em quadrinhos, e maker, né? Seja lá o que isso signifique, né? Uma palavra difícil, mas não deixa de ser algo parecido com designer. Eu sou formado em arquitetura, né? Eu fiz FAUSP tanto na graduação quanto no mestrado, né?
E no mestrado, a minha pesquisa, a minha dissertação era sobre desenho também. E eu sou professor, né? Eu dou workshops, oficinas em alguns lugares diferentes, mas eu sou fixo no Instituto Europeu de Design. Lá no Instituto Europeu de Design, uma faculdade de design de todas as áreas, né? Eu dou aula principalmente para moda e para design de produto, mas também volta e meia dou aula no design gráfico, né? Que são os 3 principais cursos. E fora isso, eu também dou aula no curso especial de 1 ano de bolsas e sapatos, né? E eu também sou professor na Quanta Academia de Artes, que é uma escola de cursos livres de desenho, de arte e etc. Eu gosto também de colocar imagens, né? Que às vezes a gente fala, mas eu sou uma pessoa que entende que as imagens às vezes falam por si só, né? E aí eu vou descrever um pouco aqui também o que tem nessa imagem. Tem a faculdade que eu fiz, né? Que é a FAUSP, essa é a unidade da cidade universitária. A pós-graduação, quando eu fiz, foi em outra casa. Na direita, o meu querido estúdio, que infelizmente a gente, durante a quarentena, a pandemia, teve que devolver, né? Depois de 15 anos lá, enfim, mas aí agora a gente está aqui confortavelmente no nosso home office. Aqui abaixo, à esquerda, tem uma foto da casa onde fica a Quanta Academia de Artes, né? Que é uma casa incrível, né? Que eu sinto muita saudade de lá. Todos esses lugares são pontos de encontro. Espero que em breve a gente possa retornar a todos eles. E aqui no canto inferior direito, o Instituto Europeu de Design, né? Então são os lugares que eu faço design, né? No meu dia a dia, ou costumava fazer, né? Agora o meu lugar é esse que vocês estão vendo na tela, o meu escritório em casa. Mas em breve, quem sabe, né? Num futuro não muito distante, a gente retome todas essas atividades. Eu vou começar a nossa conversa com uma pergunta super simples, sendo irônico, tá? O que é design, né? Então, o que a gente está falando, né? Do que a gente está fazendo? Eu sei que tem um ou outro aluno meu aqui na sala que eu já vi, né? E talvez já tenha escutado essa conversa nas minhas aulas, mas eu gosto de colocar isso em qualquer conversa para a gente começar a entender do que a gente está falando, né? Então, quando a gente olha para a palavra design, a gente usa ela de diversas maneiras hoje. Se a gente olhar um pouco historicamente, a gente pensar um pouco na etimologia da palavra, a gente consegue identificar que existem significados diversos e que a construção da própria palavra reflete esses significados, né? Então, a palavra design está aqui na direita, em inglês, que surgiu mais ou menos em 1500. Ela é irmã, entre aspas, da palavra desenho, assim como em francês, assim como em espanhol. São todas palavras que surgiram mais ou menos na mesma época, todas vindas do italiano, né? E do italiano, na verdade, veio do latim, né? Então, várias palavras de origem latina vão primeiro para o italiano, para depois vir para esses demais idiomas, né? E a parte interessante, né, onde que eu quero chegar com isso, é que a palavra design, assim como desenho em italiano, assim como desenho em português, ela tem um significado bem amplo desde a sua origem, no sentido de que não é só desenhar no papel, não é só projetar. Hoje a gente acha que botar design é colocar, deixar alguma coisa bonita, por exemplo, né? Vou botar um design em alguma coisa e fica bonito. É isso também, é dar a forma para as coisas, mas também tem uma coisa um pouco anterior, ou ao mesmo tempo, que é a intenção de fazer alguma coisa. Design é a mesma raiz da palavra desígnio, né, que eu coloquei ali no meu subtítulo, que é designar, é você querer fazer alguma coisa, você tem o desejo de fazer alguma coisa. Então, tudo que a gente deseja, a gente já está fazendo design. A gente quer sentar numa cadeira. Você vai começar a pensar onde que eu vou fazer, com que eu vou fazer essa cadeira, por que eu quero sentar. Ou então, sendo um pouco mais prático, né, são 7 e alguma coisa agora, vocês devem estar começando a ficar com fome, vocês já estão fazendo o design da janta de vocês, na cabeça de vocês, né? Então, a partir do momento que a gente está desenhando na nossa cabeça, a gente já está fazendo design. E acho que até o fim da minha fala, eu queria chegar nesse ponto, né? Que o que a gente deseja, o que a gente quer para a vida, o que a gente quer no nosso trabalho, né? Isso é design. A gente colocar os desejos, as vontades nossas, da sociedade, de todas as pessoas, né? No nosso fazer, no nosso construir, no nosso produzir, é design, né? Então, acho que nesse sentido é interessante esse sentido mais amplo da palavra. Eu não vou aprofundar muito aqui, né? Acho que essa imagem que está aqui na tela uma árvore eu posso chamar de árvore etimológica, uma árvore que mostra a família, né, da palavra, e é uma prancha do meu mestrado, né? Tem várias outras palavras aqui, tem as notas de rodapé que não estão aqui, mas não vou esticar muito nisso, não. Então, resumidamente, pensar que o design tem a ver com desígnio, com intenção, com propósito, com ideia, com desejo, né? E é um processo, né? O design não é uma coisa simples, é uma coisa complexa que tem várias variantes, vários componentes que se juntam, e é tanto na cabeça quanto no papel, no computador, é tanto físico quanto mental,
né? E essa dicotomia entre físico e mental o tempo todo, né? E é um fazer, é um processo convergente, no sentido que vocês, né, a maioria aqui, pelo que eu fui vendo aqui, é mais ou menos da área de design, e sabe que design é resolver problemas, mas é resolver problemas que vêm de várias direções, seja um cliente, seja um fornecedor, seja a sociedade, seja a política, seja o meio ambiente, a gente converge coisas, né, no processo do design. De qualquer forma, não é só essa discussão, eu queria falar um pouco mais em termos práticos, né? Então, eu não vou aprofundar muito nessa parte da teoria. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, é meio suspeito recomendar o próprio mestrado, mas quem quiser ver o meu mestrado está no banco de tese da USP, é só acessar. Mas eu acho que até talvez seja melhor pegar as pessoas que eu me inspirei para escrever, né? E uma das pessoas, são muitas, que tem na bibliografia também, mas uma delas é o Flusser, né? Que aqui nesse texto, nesse livro, né? Que chama O Mundo Codificado, ele tem um dos artigos, um dos capítulos é sobre a palavra design, e é um texto genial, é um texto que eu acho incrível. Então, se alguém quiser aprofundar nesse raciocínio, eu recomendo esse texto. Vamos avançar um pouco, então. Eu vou mostrar, fica esse monte de imagem um pouco mais abstrata, vou já mostrar alguns trabalhos mais palpáveis, mais fáceis de entender, mas algumas ideias vão permear a minha fala. Então, uma delas é forma e conteúdo, né? Então, essa dupla de palavras, forma e conteúdo, quem estuda design sempre escuta, é uma dicotomia, uma dialética muito intensa, né? Falando de jeito mais simples, são duas ideias que o tempo todo estão se relacionando e se trocando, né? Não existe forma sem conteúdo, conteúdo sem forma. E é importante, quando a gente faz design, estar ciente que a gente está trabalhando essas duas coisas. A outra coisa que eu vou falar agora, daqui para frente, é um pouco sobre os meus processos, né? Então, eu estou considerando essa conversa nossa um bate-papo e eu contando um pouco como que é meu fazer design, como que é meu processo de design. E para isso, eu vou mostrar tanto o meu trabalho no estúdio como profissional, designer e ilustrador, quanto o meu processo nas escolas que eu dou aula, que eu entendo que isso também é um processo de design importante para mim, como concepção do que é fazer design também é um componente importante. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouco sobre a forma, ou seja, o que eu faço em termos de trabalho de designer ou de ilustrador, nesse caso, um pouco mais especificamente, que eu acho que são duas coisas juntas, né? Eu desenho, eu faço vários tipos de desenho lá no estúdio, né? Esse é um desenho que eu fiz para o jornal, eu coloquei aqui logo de cara porque é interessante, que já faz 6 anos que eu fiz esse desenho, mas foi no aniversário do Rio de Janeiro, foi um desenho para a Folha de São Paulo, tem uma mulher aqui com uma máscara, umas roupas, umas coisas de oxigênio, todo mundo de máscara, até o cachorrinho de máscara, porque o artigo que eu ilustrei previa que no futuro a gente ia ter que usar máscaras e o ar não seria muito saudável. Aparentemente aconteceu, né? E aí eu lembrei dessa ilustração por acaso, eu coloquei aqui, mas eu queria só contar mais do que ilustração por ilustração. O que eu faço é que eu trabalho bastante também para várias áreas de desenho. Então, aqui são vários trabalhos que eu fiz para editorial, para revista, para jornais. Aquele primeiro foi para a Folha de São Paulo, o jornal aqui de São Paulo. Esses dois foram para revistas, né? Da esquerda é uma história em quadrinhos que eu fiz para a revista Galileu. A da direita é um infográfico que eu fazia todo mês, né? Para a revista Super Interessante. Eu fiz durante alguns anos, né? Talvez algum de vocês que comprava a revista tenha visto esses meus desenhos por lá, né? E eu faço também coisa para quando eu digo eu e meu estúdio, né, eu e meus sócios, a nossa equipe, a gente também faz coisa para museu, coisa para espaços de arte, a gente faz coisas para publicidade. Esse para a direita são desenhos de atividades de publicidade, né? A gente chama isso de storyboard. Esses da esquerda são imagens que vão para museu, que vão entrar na exposição fisicamente falando, né? Para publicidade, às vezes eu faço também caricatura, história em quadrinhos. Essas daqui são caricaturas de todo o elenco do meu time de futebol que eu torço, né, por coincidência ou não, mas que é o São Paulo, e foi uma ação de marketing do Spotify, né? Então foram 30 desenhos em um mês, uma loucura, mas eu fiz todos esses desenhos aqui. E aqui são outras coisas que a gente faz também no estúdio: jogos digitais, animação, objetos interativos digitais, que é uma coisa que está super necessária hoje no mercado editorial educativo, animações em geral, é o tipo de coisa que a gente faz no estúdio. Então, enfim, a ideia não é ficar falando do meu portfólio, mas é para vocês terem uma ideia do que eu faço, né, como designer, como ilustrador.
E aí eu queria contar um pouco sobre, acho que eu vou fazer uma sessão um pouco de, talvez, de Ivan, aqui contar um pouco as minhas amarguras dentro desse processo de desenhar. E uma das coisas que eu queria contar é que, mesmo eu desenhando desde que eu me lembre, como gente, eu tenho muita ainda dúvidas sobre se o meu desenho é o que eu gostaria de fazer. E isso acho que é uma das coisas que eu queria expor nessa nossa conversa, que o processo, ele não se conclui, você não estuda, estuda e fala, cheguei aonde eu queria, né? Isso não existe. O meu desenho, eu tento não transparecer, mas sou extremamente insatisfeito com o que eu faço como desenho, né? Então, esses dois desenhos são desenhos que eu até gosto, mas são o traço que eu não gosto de fazer, né? Porque são traços um pouco mais realistas, são desenhos que até fizeram ali sucesso nas redes sociais e tudo. Esse aqui foi um trabalho muito legal que eu fiz com o jogo de tabuleiro. Acho que esse da direita é bem o tipo de desenho que, se eu não precisar pensar demais, é o desenho que sai, que é um desenho com traço, um desenho um pouco mais realista, com essa cara um pouco mais, não sei exatamente o que significa isso, mas com uma cara um pouco mais de história em quadrinhos, né? Então, é um traço que é o meu traço talvez mais automático, né? E todos esses daqui são para o mesmo jogo que eu fiz, né? Então, desenhar perspectiva, desenhar 3 pontos de fuga, perspectiva isométrica, cenários cyberpunk, coisas futuristas, isso tudo é o meu traço talvez mais automático, né? Que é o traço que eu sei que sai, eu sei que atende bem às necessidades, mas não é o traço que eu me sinto satisfeito em fazer, né? Então, eu queria contar um pouco que o processo de você produzir o seu trabalho, também o tempo todo você vai se colocar um questionamento, é isso mesmo que eu quero? Né? Por enquanto eu estou falando só de forma, né? Nem estou falando tanto de conteúdo, estou falando mais de forma. Aqui são desenhos que eu tentei sair um pouco do meu traço convencional, então eu tentei tirar a linha de contorno, trabalhar com pintura. Esse da direita, na verdade, tudo que é cor aqui é papel. Eu recortei com tesoura e depois eu fiz o desenho do rosto com a canetinha. Mas foram etapas que eu fui tentando criar comigo mesmo para eu me enganar, achando que eu ia desenhar de um jeito, e aí eu tentei criar um processo que me trouxesse outro resultado, né? Isso eu tenho feito com uma certa frequência. Situações que isso ficou muito claro para mim, né? Então, esse desenho da esquerda é uma capa, né, se não me engano, o último disco do Guilherme Arantes. Eu fiz com uma amiga, a amiga fez o design e eu fiz a ilustração. E depois que eu terminei a ilustração, tanto eu quanto a minha amiga, que é designer, a Ana Turra, a gente ficou olhando e falou, não ficou legal. Mas deu um trabalho danado. Eu pintei o rosto, né, do Guilherme Arantes, todo pintado, detalhado, super realista. Mas ficou só realista e não tinha muita emoção no desenho. Aí a gente fez muitas camadas, muitas coisas. No final das contas, a Ana conseguiu fazer essas retículas, essas flores todas, foi eu que desenhei. Ela foi pegando várias flores que eu desenhei e foi colocando. E a gente chegou no resultado que a gente gostou, né? Acho que não chegamos perfeitamente onde a gente queria, mas foi um resultado que deu certo. O Guilherme adorou, o disco foi impresso e está aí nas lojas para quem quiser comprar. Então, de alguma maneira, eu tive que achar, durante o meu processo de trabalho de desenho, um jeito de, entre aspas, estragar o meu desenho para chegar numa expressão gráfica que eu gostaria, né? Não sei se isso faz sentido para todo mundo, mas para quem desenha, às vezes sente isso, né? O desenho não está ficando legal e a gente não sabe exatamente por quê. Esse da direita é um desenho que eu fiz também para uma empresa chilena e... Opa, ouviu o barulho? Aí para a empresa chilena, e que eu tentei desenhar de um jeito que não é o jeito que eu costumo desenhar, extremamente estilizado, com uma figura humana mais distorcida, né? E eu gostei bastante desse porque justamente não parece um desenho que eu fiz, né? Que eu faria normalmente, e vários colegas meus me falaram, nossa, não parece um desenho do Gil, né? Então, eu acho que essa busca pela forma é um processo interessante. E dentro desses processos, eu falo isso muito com os meus alunos, né? De design e de ilustração também. Eu gosto muito de colagem. Eu tenho um prazer estético, seja lá o que isso signifique também, em fazer a colagem e ver o resultado, que é uma coisa que talvez no desenho, abrindo bastante a minha percepção para vocês, eu não tenho tanto, né? Eu faço o desenho e não fico tão satisfeito quanto o resultado que a colagem me traz. E isso na história da arte a gente percebe que vários momentos aconteceu, né? Se a gente pegar os dadaístas no começo do século XX, a colagem e toda a experimentação estética, gráfica, política que eles fizeram foi um alívio, né, visual, alívio e uma provocação muito grande, né? E para mim funciona super bem. Então sempre que eu posso, eu dou um jeito de fazer uma colagem, né? As pessoas me contratam querendo o desenho, às vezes eu vou lá e coloco uma colagem. Aqui são coisas que eu fiz para mim mesmo, mas aqui é uma capa de um livro, né? Eu vou
Não sei se o quanto é isso interessante, mas como eu tinha essas fotos, eu sempre tenho fotos do processo, eu acho que às vezes eu falar não faz tanto sentido quanto vocês verem o que está acontecendo nesse processo de desenho que eu estou falando. Então, esse é um desenho que eu fui fazendo aos poucos, né? Então, aqui tem a minha prancheta, na minha casa antiga ainda, inclusive, que eu fiz o desenho a nanquim. Esse desenho a nanquim foi para uma exposição, que era uma exposição sobre filme dos anos 80. Então, eu desenhei aqui o ator da Mosca, do filme da Mosca. Esqueci até o nome do rapaz. Se alguém lembrar, coloquei no chat para mim. Esqueci o nome desse moço aqui. Famoso, né? Mas gosto tanto do filme que esqueci o nome do moço. Eu fiz uma primeira versão que eu não gostei tanto. Aí eu fiz uma segunda versão tentando soltar o traço. Então, antes de sair desenhando, eu fiz um monte de mancha. E aí eu fui construindo com as churas. E na última etapa, eu queria fazer a mesma coisa. Foi muito antes, né? Mas a mesma coisa que eu fiz com a capa do Guilherme Arantes, eu queria que, entre aspas, eu estragasse o meu próprio desenho. Então, eu fiz uma tela de serigrafia e silquei por cima. Se eu errasse a serigrafia, eu perdi o desenho, seria um pouco triste. Mas deu tudo certo, eu consegui manter a qualidade da serigrafia. E o final tem, assim, três camadas de serigrafia em cima do próprio desenho. Então, a gente vê o rosto do ator, mas a gente vê os padrões gráficos que eu desenhei, a mosca que eu desenhei e o texto que eu desenhei, todos serigrafados. Foi um jeito que eu achei, né? E ficou assim. E isso eu tenho feito em vários outros lugares. Por exemplo, aqui são 2 flyers, né, 2 panfletos de divulgação de atividades da minha banda. Nem falei na minha apresentação que tem uma banda, mas que é um trabalho que tem ficado um pouquinho mais, ainda não é a minha atividade principal, muito longe disso, mas tem ficado um pouco mais sério, principalmente porque eu estou dentro do universo maker com essa banda. Não vou falar muito dela, mas, de qualquer forma, em termos de desenho, de design gráfico, eu tenho experimentado bastante também as colagens, que eu gosto tanto nesses panfletos, né? Na banda mesmo, a gente experimenta muito também design de produto. A gente constrói alguns instrumentos e a gente usa bastante eletrônica. Bastante não, né? Mas a gente tem experimentado algumas coisas de Arduino, algumas coisas de luthieria, de construção de equipamentos, né? Impressão 3D, e tem sido interessante. Mas não é esse o assunto de agora. Só coloquei para curiosidade. Vamos falar, então, de outra coisa, que não é só a forma, que não é só o processo em termos visuais. Diego, vai me controlando o tempo, tá? Se eu começar a prologar, você me avisa. Em termos de conteúdo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar atento o tempo todo, e eu tenho pensado bastante nisso. Acho que durante o processo da montagem desse curso, dessa série de conversas, né, que o Instituto está organizando, a gente também pensou muito disso, que o design não é só forma, o design não é só colocar a beleza nos produtos ou nos designs gráficos, mas é também dizer coisas, né? E o tempo todo, sempre que a gente tiver essa possibilidade de dizer coisas que a gente acha importante, a gente tem que ficar atento. Isso é um processo difícil. É difícil a gente perceber em que momento a gente consegue colocar o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é importante, né? Então, eu vou tentar mostrar um pouco alguns momentos que isso aconteceu, né? Esses 2 desenhos eu fiz mais para mim mesmo, para colocar na rede social. Esse na direita, na verdade, eu fiz durante a aula, né? Uma aula que eu dei lá no Instituto Europeu de Design. E aí, durante a aula, eu fui desenhando, depois acabou a aula, eu só passei uma cor, mas aí foi bem naquela semana, né? Dos eventos, né? Do Black Lives Matter nos Estados Unidos, uma semana terrível. E aí eu coloquei esse desenho aqui, eu queria já desenhar, né? Eu sou fã do LeBron James. E pensando um pouco, eu voltei um pouco atrás, fiquei pensando, né, em que momentos, né, tanto hoje quanto no passado, que eu fui achando essas brechas, ou eu e meus colegas, né, a gente foi achando as brechas para conseguir falar coisas que a gente acredita, trabalhando, né? Então, durante a faculdade, a gente trabalhou muito tempo com o movimento de moradia, né? A gente tinha um núcleo do Grêmio, né? Dos estudantes, que tinham vários projetos. Tinha que era o laboratório de habitação. A gente tinha um projeto que trabalhava com uma tribo indígena, tinha outro que trabalhava com um assentamento de moradia popular, e a gente trabalhava com movimento sem teto. E com esses trabalhos, a gente teve vários contatos interessantíssimos como entendimento do fazer arquitetura e do fazer design, mas também a gente teve muita experimentação formal, gráfica, né? Então, se a gente olhar essas 2 imagens aqui, a gente vê que um pouco do que eu falei agora há pouco, no meu processo pessoal de desenho, eu já experimentava na faculdade, que é a colagem, que é o carimbo, que são os processos de impressão. A gente fez durante muito tempo um jornal popular, que a gente mesmo imprimia, a gente montava, a gente e o pessoal do movimento de moradia, né? A gente sempre trabalhava junto com eles. E esse trabalho, especificamente, foi um momento que a gente sentiu que
que dava para fazer uma proposição mais provocativa. A gente fez um projeto de arquitetura para a Bienal, né? Então foi uma etapa de propostas internas dentro da FAU, da faculdade que eu estudei, de projetos de alunos para entrar na Bienal de Arquitetura. A gente acabou não passando, mas deu bastante discussão. O projeto que entrou também era muito bom. E a gente, naquele momento, a gente quis propor uma coisa mais provocativa, tanto em termos de conteúdo quanto em termos formais, né? Então a gente propôs uma grande ocupação no Jardim América, enfim, e aí tem essas imagens tentando traduzir isso. Tudo isso foi feito com Xerox, né? Pensem em vocês, né? Isso é meio dos anos 2000, já existia computador, obviamente, mas a gente gostava muito de trabalhar com Xerox e carimbo, né? Então a gente fez tudo isso daqui com Xerox e carimbo, e foi um processo muito interessante. Mais recentemente, né? Esse é um trabalho do ano passado, lá no Instituto Europeu de Design, um colega meu, né, o Fábio Silveira, o professor, ele estava com um projeto lá nos cursos dele, em parceria com a revista Ocas, né? E aí ele me chamou alguns outros colegas e a gente fez uma série de pôsteres para ajudar a arrecadar os fundos para financiar esse projeto, né? E aí eu fiz essa ilustração, já tentando trazer essa discussão das pessoas em situação de rua e como, né, fazer elas se realocarem, se reinserirem na sociedade, tanto financeiramente quanto socialmente, né? E é interessante que exatamente tudo aquilo que eu falei em termos de forma antes, eu também passei aqui. O meu primeiro rascunho era mais realista e eu falei, não quero isso, não quero isso. Fui racionalizando, desconstruindo, geometrizando até chegar nessa solução final, né? E eu queria que também passasse a sensação, né, fosse um morador de rua, mas não fosse uma coisa tão dura como um desenho mais fotográfico, mas que tivesse um pouco mais de leveza. Eu pus o cachorrinho, né, né, eu acho que dá aquela sensação, né, de que a pessoa também é uma pessoa como qualquer outra. Quem não gosta de cachorrinho, né, enfim. E pensando bastante também na técnica, na serigrafia, né, então eu pensei isso aqui especialmente para 2 cores e a cor final eu pedi para ser fluorescente, né, ser uma cor vibrante. Dentro da faculdade também, a gente vai tentando achar os momentos que a gente consegue colocar discussões e questões, né? Por exemplo, aqui foi um evento que a gente organizou durante os trabalhos de projeto, né, de moda, uma roda de conversa, e a gente queria falar sobre moda, inclusive diversidade. Então, eu fiz esse flyer, mas ajudei também a organizar a mesa, chamei alguns amigos, né? Por exemplo, a Flávia Durante, que é uma coordenadora de um evento que chama Pop Plus, que ela trabalha com moda para corpos gordos, né? E é incrível o trabalho dela, ela é incrível, é uma amiga, eu conheço ela já há muito tempo, né? E sempre que eu posso eu chamo ela também para participar. O Dudu Bertolini foi nosso mediador, né? Aí tinha outras pessoas, né? A Maria Antônia Gil Macari, a Gil Macari trabalha com questões, fez um trabalho muito interessante para pessoas portadoras de deficiência visual, né? Trabalho de moda para isso. E a gente sempre que pode organiza essas rodas de conversa. Isso é interessante, que eu estava falando com uma colega professora esses dias sobre isso, na verdade foi num debate que ela participou também, que a gente às vezes não percebe qual que é o lugar que a gente tem a possibilidade de colocar o que a gente acredita, né? Então, ela me contou, o relato dela foi o seguinte: eu sempre apoiei as causas nas redes sociais, mas eu percebi que, em algum momento, que na minha aula isso não acontecia. Por exemplo, na moda, ela falava da diversidade, mas aí, quando eu olhava para o material dela de sala de aula, ainda estava o biotipo padrão do estereótipo de beleza que a moda, às vezes, impõe no mercado, né? Então, ela percebeu que é importante não só nas hashtags e nas redes sociais seguir as causas que você acredita, mas implementar isso no dia a dia, né? Então, acho que não estou dizendo que é fácil, né? Logicamente que, como todas as coisas, as pautas urgentes que a gente tem são pautas complexas, né? Sempre vai ter dificuldade, mas a gente garimpar e encontrar esses momentos que a gente consegue fazer isso, acho que é uma das coisas que eu queria trazer para essa conversa de hoje. Curiosamente, né, esses daqui são aulas de modelos vivos, modelo vivo que eu sempre faço, né, e curiosamente hoje eu fiz exatamente essa aula de manhã, agora há pouco, né, hoje de manhã, com essa mesma pessoa, que é a Aline, que é uma parceira de trabalho há muito tempo, né, há alguns anos a gente faz sessões de modelo vivo, né, e ela tem um trabalho incrível, né, de
de empoderamento, né, dela como mulher gorda, que faz burlesco, que coloca o corpo dela em evidência, faz um trabalho de performance. O trabalho dela é incrível. E a gente fez várias vezes esse tipo de trabalho, e hoje, curiosamente, de manhã eu fiz essa mesma aula. Foi coincidência, né? Eu ia falar dela hoje à noite, mas foi coincidência que hoje de manhã eu já tinha programado essa aula. E aí a gente fez essa sessão de modelo vivo, né? E eu poderia escolher todo... A gente tem, né, essa possibilidade de escolher o conteúdo de sala de aula, o conteúdo da nossa ilustração. Se você vai fazer um desenho, você pode colocar qualquer pessoa que você quiser, né? E acho que a gente saber trabalhar com todas as pessoas, saber lidar com todas as pessoas, talvez seja um componente importante desse processo. Um outro exemplo, né, dentro da faculdade também, né, já estou entrando um pouco mais, né, nessa parte de ensino, né, que eu falei ali no começo, que eu ia falar dos meus processos, o processo no meu trabalho como fazer profissional ali na produção, mas eu já estou falando um pouco mais do meu processo de trabalho como ensino, né. Na faculdade a gente trabalha também em parceria com o movimento do Fashion Revolution, né, que, enfim, não vou entrar tanto em detalhes agora, mas é um trabalho incrível, mas ao mesmo tempo muito dolorido, né, porque a indústria da moda é muito cruel em vários aspectos, né. Então, o Fórum Fashion Revolution discute todas essas coisas, tanto em termos de poluentes, quanto pessoas, né, que morrem todos os anos na produção de moda, na produção de roupas e etc. Né? Então, esse na esquerda foi uma ação que a gente fez lá no IED, e esse na direita é uma ilustração, que acho que é uma das únicas ilustrações dessa apresentação que não são minhas, que é de uma aluna, né, que eu adorei que ela fez, foi classificada, né, para um concurso do próprio Fashion Revolution, né. Acho que tinha uma premiação, ela não ganhou, mas ela conseguiu fazer uma ilustração muito legal, né, contando um pouco sobre as etapas e como a roupa circula pelo mundo e mesmo assim ela é mais barata circulando pelo mundo do que sendo feita do nosso lado, né? Alguma coisa está errada, alguém está sendo explorado nesse processo. Outro evento que eu fiz lá na faculdade também, que é falar sobre descentralizar um pouco, decolonizar, né, que é a palavra que a gente está usando atualmente, o pensamento sempre eurocêntrico ou mais norte-americano de todo o conhecimento, das referências, da bibliografia, do livro, né? Então, a gente tem feito essas ações na faculdade de tentar decolonizar tanto a bibliografia quanto as aulas, e uma das coisas que me convidaram para fazer é para falar sobre o design. Não tem nenhuma palavra certa para isso, é difícil, né? Tudo que é discussão nova, a gente acha, ainda tem que garimpar as palavras, mas a gente chamou de design amarelo a princípio, a palavra amarelo também é perfeita para definir a etnia amarela. Aí eu chamei de asiático, leste asiático e nipônico, que eu falei um pouco mais sobre o Japão e o leste asiático, né? A Ásia é muito grande, a gente não pode chamar só os japoneses ou coreanos de asiáticos, porque a Ásia é o maior continente que a gente tem, né? Gigantesco. E aí eu mostrei alguns trabalhos, coloquei algumas discussões e foi uma das brechas que a gente encontrou também dentro da faculdade para colocar questões que a gente acredita, ou seja, um conteúdo que a gente acha importante no nosso dia a dia. Acho que o ponto era esse que eu queria chegar. Vocês, né, todos aí que estão fazendo design, estudando design, arquitetura, pensando, né, em que momentos da nossa vida, durante o nosso processo de trabalho, a gente acha essas brechas para colocar as questões que a gente acredita, né? Então, às vezes está na nossa frente e a gente não enxerga isso, né? Aqui são experimentações gráficas, né? Então, para falar que tudo aquilo que eu faço comigo, eu também tento colocar nas aulas, que eu acho que os alunos também têm esses anseios estéticos, formais. Muita gente, uma das coisas que eu mais escutei na faculdade, eu estou engraçado, está virando contação de causas, né? Mas durante a faculdade eu vi muita gente me falar: o Gil desenha bem, e aí eu não consigo desenhar porque ele desenha bem. Vários colegas muito queridos falaram isso, eu falava: não, gente, vocês desenham bem. É que existe essa ideia, talvez, de que desenhar bem é desenhar realista, né? E eu tenho, talvez, um pouco mais de prática nesse sentido, mas todos esses meus colegas que falavam que não desenhavam bem, desenhavam super bem, inclusive alguns viraram ilustradores, desenhando o que eles achavam que era desenhar mal, né? Lógico que hoje eles não acham mais isso, mas na época da faculdade eles achavam que era desenhar mal, que é desenhar de outros jeitos que não fosse realista, né? E existem incríveis trabalhos não realistas, vocês, né, estudantes, sabem muito bem, né? A gente tem toda uma história da arte para corroborar com essa teoria, né? Então a gente não precisa ficar preso ao realismo. E aqui mais um pouquinho de aula só para vocês sentirem um pouco o clima, né? Essa oficina foi incrível que a gente fez, foi uma semana inteira de desenhos, aqui o Dudu, né, na época que era coordenador da faculdade também, a gente trabalhou muito juntos, foi incrível.
E para fechar, né, então, a minha última imagem, só vou deixar o gancho para os meus colegas que vão falar nas próximas falas do Instituto, né, o Guilherme e a Tereza, né, o Guilherme Falcão e a Tereza Bettinardi, que a gente está falando aqui sobre processos de ensino e eles têm vários processos muito interessantes nesse sentido. A Tereza já trabalhou com coordenação de curso e essa iniciativa deles da Escola Livre também foi uma iniciativa interessante que eu acompanhei quando foi nascendo, que é pensar também o que é escola, né? Então, eles propuseram uma escola que fosse mais orgânica em vários lugares, que não tivesse um lugar fixo, enfim, né? Aí eles podem falar muito melhor do que eu, não sei se eles vão abordar isso na fala deles, mas quem quiser, assim, tiver interesse também, pesquise o trabalho deles, que é fenomenal. Tanto do design, né, quanto do trabalho deles, questionando e discutindo o que é ensino, né? O que é o ensino de design. Para resumir, então, não sei se a gente consegue resumir, né, o que eu tentei falar, mas de alguma maneira, o que a gente pode fazer no final das contas? Então, pensar um pouco mais, questionar um pouco mais e pensar no dia a dia do nosso fazer, do nosso processo, o que a gente consegue trabalhar em termos de conteúdo, em termos de forma, né? E pensar o design com propósito, né? Sempre forma e conteúdo vão trabalhar juntos, né? Não existe só a forma transformadora se o conteúdo não for transformador e vice-versa, né? A gente precisa trabalhar estética, socialmente, culturalmente, né? Tudo isso de maneira sistêmica, organizada, ou mais organizada dentro do possível, para fazer um design, né, transformador, né? Seja lá o que isso signifique. E para fechar, essa última imagem, agora fechar de verdade, eu fiquei na dúvida se ia colocar, né, para não ficar muito uma sensação de que um trabalho de coaching, né, mas eu coloquei porque é uma coisa que meu pai sempre me falava e me ajudou demais. Então eu vou colocar para vocês. Meu pai sempre me falava disso, mas ele nunca usou essa palavra. Ele nunca me falou que isso era Ikigai. Eu descobri faz pouco tempo. Mas essas coisas que estão aqui, meu pai falava quando a gente era criança, né? O japonês tem um pouco essa técnica de falar as coisas sem ficar dando nome. Eles ensinam, meu pai é japonês, né? Ele nasceu no Japão. E aí eles ensinam as coisas meio que aos poucos, né? É um processo mais lento, né? O aprendizado japonês. E o Ikigai, que é essa palavra que está no centro, é uma palavra que centraliza todas essas ideias, né? Que eu acho incrível. Então, a gente conseguir juntar aquilo que a gente é bom, então, o que a gente faz bem, o que a gente ama fazer, o que o mundo precisa e aquilo que as pessoas vão te pagar para fazer, se você conseguir juntar essas 4 coisas, você vai fazer o Ikigai, né? Então, acho que é um raciocínio interessante. Pensem, né? Muitos de vocês, eu tenho vários alunos que fazem curso de ilustração comigo que falam, eu trabalhei durante muito tempo em alguma coisa, ganhava bem, mas não era o que eu amava. Por isso que eu estou fazendo curso de ilustração, porque eu amo fazer ilustração, né? Então, pensem um pouco isso vocês também consigo próprios, né? Se vocês estão fazendo... nunca vai chegar no Ikigai perfeito, mas a gente conseguir chegar próximo disso talvez seja uma coisa interessante. Tá certo? Aí, aqui tem, acho que uma pergunta que o Diego vai me fazer já, eu vou deixar para responder depois, mas eu queria só agradecer, não agradecer no começo, mas queria agradecer o Instituto, agradecer o Diego, a Agatha, o Thiago, o Vitor, que já trabalho com eles já desde o ano passado, desde o começo da pandemia, né, que a gente fez o júri ano passado, e o trabalho deles é incrível, agradecer ao Instituto, né, sempre acolhendo a gente super bem, fazendo os eventos de maneira incrível, a Leroy, né, para conseguir viabilizar tudo isso também, né, e agradecer a vocês, né, que vieram aqui, me escutaram falando. Espero que o microfone esteja ligado até agora, né, não tenha dado aquela aula de 2 horas sem som. E agora acho que a gente pode conversar um pouco mais, vou passar a palavra para o Diego para ele coordenar, tocar o barco. Maravilha, super obrigado pela apresentação, Gil. Gente, eu vou aqui só fazer uns comentários, né, algumas coisas que me chamaram a atenção na apresentação de Gil, e enquanto isso, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, porque esse é o nosso momento, tá? Da gente abrir para perguntas. Na verdade, vocês podiam ter feito em qualquer momento, né? A gente ia pegar essas perguntas e ia começar a debatê-las agora. Bom, achei muito interessante, Ju, assim, bom, tem vários aspectos, né? Mas fiquei pensando, design é uma coisa super difícil de definir, e a primeira coisa que você fez logo de cara foi ampliar ainda mais a ideia do que é design, né? Design como desígnio, como projeto, enfim. Então, eu acho que essa é a melhor forma mesmo de responder essas perguntas irresolvíveis, né? E eu fiquei particularmente curioso com 2 coisas, né? Você trouxe uma série de coisas, me chamou muita atenção a ideia de você criar processos para que você tente escapar, na verdade,
de um resultado mais ou menos esperado, que é aquele que, digamos assim, um resultado meio seguro, né, que a gente acaba fazendo. Então, essa ideia de criar tecnologias e recursos para a gente estragar, entre aspas, o desenho, como você falou, né, se esquivar daquilo que a gente sabe que a gente consegue fazer, enfim. Falamos então de escapar de padrões, de buscar as suas próprias causas e convicções. E eu teria, logo de cara, na verdade, assim, duas perguntas, né? Ou talvez comentários, mas enfim. A primeira delas é que, implicitamente, você falou muito de trabalho em grupo, né, em vários momentos, só que esse não foi um tema, mas assim, apareceu muito essa dimensão da criação em grupo, em várias instâncias, né? Seja na música, seja nas várias instâncias de design que você apresentou aqui, seja também na dimensão, inclusive, do ensino, que é uma coisa necessariamente coletiva também, né? E aí uma curiosidade que eu teria para você é quando você dá um trabalho por terminado, né? Porque você falou muito de processo, que o processo ele não se conclui, e aí eu gostaria de saber um pouco esse momento assim que você entende que esse processo está terminado. E aí, enquanto isso, se você quiser já comentar, eu vou aqui tentar puxar as perguntas da galera. Legal, eu vou tentar responder, né? Acho que tem várias coisas aí interessantes que você foi falando a partir da minha fala. Acho que eu vou tentar começar do começo. Ali você tinha falado, né, de complicar mais ainda a definição do design. Uma coisa que eu costumo falar, inclusive, quando eu oriento o trabalho de alunos, é que quando a gente pesquisa qualquer coisa um pouco mais seriamente, um pouco mais aprofundadamente, a gente começa achando que vai responder perguntas. Só que quando a gente começa a pesquisar mais a fundo, na verdade, a gente acha mais perguntas ainda. Então, qualquer pesquisa que se valha de algum, né, aprofundamento vai ter isso. A gente só aumenta as dúvidas, mas isso a gente consegue também trabalhar bem. Qual que foram as outras? Deixa eu pensar aqui. Me ajudei, Diego, o que você tinha falado depois? Falei um pouquinho sobre a dimensão do trabalho coletivo e a dimensão de quando você dá por Tá, terminado. por terminado. Perfeito. O coletivo é essencial, né? Tanto que eu tentei, fiz um esforço, né? Se eu for começar a falar de todo mundo que me cerca e que eu não vivo sem, aí teria muito mais coisa aqui. Mas eu fiz um esforço de talvez mostrar um pouco mais o que é o meu trabalho como pessoa, mas é impossível. Tudo isso que eu mostrei não foi feito sozinho, né? O tempo todo a gente trabalha coletivamente e eu, né? Principalmente eu preciso de pessoas em volta para produzir, né? Então, eu acho que isso tem já responder uma pergunta que talvez seja mais por fim, que você vai falar de acolhimento, mas a gente precisa acolher uns aos outros, né, para produzir. Isso, inclusive, no design, não só no design, né, na vida, mas no design também. Né? E quando o trabalho é terminado, eu costumo dizer também, assim como a pesquisa, né, que a gente só aumenta, o trabalho também, quando você vai fazendo ele bem feito, ele não termina, ele só vai aumentando e você sempre vai querer melhorar. Eu costumo dizer que é quando o prazo acaba. Né? Então, você tem que entregar uma qualificação, um mestrado, um doutorado, um deadline de um projeto, o cliente está cobrando, tem que ir para a editora, tem que ir para a gráfica. Né? Então, normalmente é nesse momento. Mas não existe um jeito fácil, né? Às vezes você olha o desenho, assim, no caso do desenho, mas qualquer outro tipo de projeto de criação, e você fala, acho que tá bom. Aí você faz mais um pouco e você fala, não, ficou ruim, devia ter parado naquele momento. A gente nunca sabe. Mas eu acho que isso é ser processual, né? A gente ter essa consciência de que as coisas estão sempre de forma dinâmica, evoluindo e em movimento, né? A filosofia chinesa fala um pouco disso, né? Que o equilíbrio não é assim, reto, mas ele é meio que para cima e para baixo. Então, a gente vai continuar sempre em movimento. Né? Aquele símbolo do yin e yang, né, que tem na bandeira da Coreia, indica movimento. Né? Então, a gente vai sempre estar em processo. Quando que um projeto acaba? Quando a gente tem alguma coisa que marca uma entrega. Mas aquele trabalho ainda vai continuar fluindo na gente como designer. Né? É a sensação que eu tenho, pelo menos. Respondi, não, mais ou menos, mas ajudou. Maravilha, maravilha. Mas a pergunta final, né, que eu vou fazer ao final de cada conversa aqui, né? Essa é nossa primeira conversa, né? Então, é como podemos ver o design a partir da ótica do acolher? Essa é a pergunta. E aí, então eu vou recapitular, tá, Gil, para você não se perder muito aí, as perguntas. Você poderia citar uma metodologia de processo que você utiliza e considera relevante? Essa é a pergunta de Camila. Aí a pergunta eu tô com as perguntas aqui, acho que eu consigo acompanhar. Eu então, acho que se eu beleza. me perder, você me corrige.
Eu vou por partes, então. Eu vou falar primeiro da metodologia, ou tentar falar, né? Porque eu acho que, não sei se eu sou a pessoa mais indicada, que eu tentei, né, já orientar alguns trabalhos usando os livros de metodologia. Nunca dei aula de metodologia especificamente, né? Mas já orientei alguns trabalhos. E mesmo nas minhas pesquisas acadêmicas, eu normalmente quebro os métodos e faço de um jeito que eu acho que é meio intuitivo. Então, eu não sou uma pessoa muito da metodologia de maneira ortodoxa. Mas acho que algumas coisas que eu penso em termos de processos me ajudam a organizar. Por exemplo, quando o Diego foi falando ali do... Eu lembrei agora, né? O Diego falou que eu faço os jogos comigo mesmos para conseguir chegar no resultado, né? Então, eu estrago, entre aspas, os meus desenhos. Talvez uma metodologia que a gente possa chamar de metodologia nesse processo seja a ideia de hack, né? De hackear alguma coisa. É um conceito que eu acho muito interessante, que se usa muito no meio maker, no meio da tecnologia, mas a gente tem usado na banda e eu tenho usado em alguns processos de design para pegar uma coisa que existe e subverter, né? Então, é uma metodologia que eu uso meio que de maneira deliberada, ou seja, consciente. Eu penso, estou fazendo tal coisa, então vou me hackear, né? Então, isso eu tenho feito. É um perigo, porque, na verdade, você está sendo meio subversivo e pode ser que você destrua alguma coisa já pronta e não dê certo. Mas eu tenho feito isso de maneira um pouco mais organizada, né? Então, eu faço exatamente o que eu falei na apresentação, só não falei essa palavra, né? Mas eu faço um desenho e depois eu hackeio o meu desenho, né? E eu acho que isso ajuda muito. Eu sempre falo isso para os nossos alunos. Uma das etapas interessantes do processo é perceber que uma coisa que aparentemente está pronta e fechada pode ser mudada. Isso no design é muito interessante. Você fez uma coisa, você falou, isso está pronto, nem vou mexer, que deu muito trabalho. Mas dá para mexer. Se você quiser, dá para mexer. Você pode mudar um desenho, pode mudar um produto, o produto pode estar na loja, você pode mudar aquele produto, você pode ter uma roupa pronta na loja, você pode mudar aquela roupa. A gente tem essa capacidade de hackear, né? Então, eu acho que talvez seja uma metodologia, não sei se vai ter esse verbo no livro de metodologias de pesquisa acadêmicas, mas o processo de hackeamento eu acho incrível, né? E vários colegas meus do mundo maker usam isso à exaustão, usam isso de maneira bem metodológica. A outra pergunta é como ser criativos de maneira mais inclusiva. Pois é, né? E inclusiva é uma palavra também difícil, né? Que é conseguir pensar em todas as pessoas, enfim, né? E como ser criativo. Acho que são duas coisas que dão trabalho, mas não sei. Eu não sei se eu tenho uma resposta simples. A maneira como eu tenho feito é sempre pensar se aquilo que eu estou fazendo a gente chama isso na faculdade de design universal, né? Que se atende a todos, se não incomoda algum grupo ou outro grupo, né? Então, sempre que a gente está criando alguma coisa, a gente pensar no impacto disso em todas as pessoas, né? Então, eu posso dar alguns exemplos práticos, né? Acho que nas ilustrações a gente tentar incluir pessoas, todas as pessoas, né? De todos os tipos, é um jeito. Mas eu estou lembrando, por exemplo, durante o prêmio eu orientei um dos trabalhos, né? Que era de uma maçaneta para abrir com o pé, né? A gente chamava de peçaneta. E aí todo o projeto foi pensado, né? O Rafael, que é incrível, fez um trabalho incrível. Ele foi pensado para abrir com o pé e pensando nas pessoas que tinham deficiências, portadores de deficiência na mão. Mas, ao mesmo tempo, se alguém tem uma deficiência no pé, não consegue usar. Então, aí ele já está adaptando esse projeto para servir para os dois, por exemplo, né? Então, são coisas simples, assim, que a gente pensar de maneira inclusiva é pensar em todos. Às vezes, a gente pensa de maneira inclusiva só em algum aspecto, só que automaticamente a gente fecha a porta para outros, né? Então, a gente tem que ser criativo, mas tem que ser, mais do que tudo, empático, né? E empático significa pensar no outro, e o outro não é o outro são todos, né? A gente pensar em todas as pessoas. Então, acho que é um pouco desse caminho aí. E aí, entrando na pergunta do Diego, vamos lá. Eu preparei esse slide aqui um pouquinho, mas, enfim, não tem muita coisa escrita, né? O que é o tema, né, do nosso... A gente escolheu esse tema, o júri do prêmio passado, escolheu para o próximo prêmio do Tomiotaki o verbo foi acolher, né? E como a gente usa essa ideia de acolher no design, né? E uma das coisas que a gente discutiu bastante nessa nossa reunião é que o acolhimento pode ser interpretado de várias formas, mas a gente pensou de maneira coletiva, mútua, compartilhada. É diferente daquele acolhimento unilateral. Você
que tem a razão, acolhe o outro para você. A gente não queria que fosse isso, não é o designer sendo a pessoa que define o que é o certo para todas as outras pessoas, que durante algum tempo, algumas pessoas, arquitetos, né, designers, enfim, pensaram dessa maneira: eu tenho a solução e vou resolver os problemas do mundo. Talvez não seja uma coisa tão unilateral. A gente não é o gênio da arquitetura ou o gênio do design que dá a resposta do que é bonito, do que funciona, do que resolve a vida das pessoas. A gente acho que talvez tenha que dar as nossas ideias, mas também receber as ideias, e esse acolhimento colaborativo, coletivo, talvez seja uma das coisas importantes, né, do processo de design, né? A gente entender que as pessoas são diferentes, que existem todas as pessoas, e a gente tem que ter respeito a todas elas. A gente tem que pensar coletivamente, pensar em sociedade, pensar em grupo, né? Então, acho que o acolhimento tem várias outras acepções ali, vários outros conceitos, mas uma das questões principais na minha cabeça naquela reunião que a gente teve, eu, o Diego e o pessoal do júri, foi uma das coisas que ficou mais marcante, né, em termos de temática. Espero que ajude vocês também no design. Bom, gente, então, eu acho que é isso. Só tenho a agradecer a nossa conversa de hoje. A gente tem mais alguns informes, né? Enfim, então, obrigado a todos que vocês ficaram até o momento. Aguentem só mais um pouquinho, que a gente vai dar mais uns avisozinhos, tá? Espero que sejam úteis para vocês. E, Gil, super, super obrigado. Sim, com certeza. Agradecer muito, Gil, Diego também. Foi uma conversa incrível, assim. Fiquei muito empolgado aqui escutando vocês. E, bem, mais algumas informações aí. Sobre processos inclusivos, que surgiu aí na conversa. Em maio, nós vamos fazer o seminário Design e Acessibilidade, Relações entre Interfaces, Identidades e Dissidências. E aí vai ser nesse formato também de 3 encontros para dialogar estratégias e posicionamentos para pensar um design que seja mais plural, abrangente, acolhedor, democrático. Logo mais a gente vai começar as divulgações desse seminário e eu encaminho para todos vocês por e-mail. Mas acho que vale acompanhar, vai ser uma programação muito legal. E falando um pouco mais do prêmio, acho que o Gil e o Diego abordaram super bem, assim, como que funciona esse processo de acompanhamento, mas as inscrições podem ser realizadas lá pelo site mesmo do prêmio, a gente vai enviar aqui no chat. E podem participar estudantes de graduação ou ensino técnico de todos os cursos. Então, design, arquitetura, engenharias, biológicas, enfim, humanas, como um todo. Que a ideia é justamente dessa, de pensar as relações do design com todos esses campos, né? E são selecionados 10 projetos pelo júri, e esses 10 projetos recebem cada um uma verba de R$6.000 para desenvolver o modelo desse projeto. E durante todo esse processo de desenvolvimento, de pensar, de processo do projeto, o júri vai acompanhar esses projetos e vai discutir também, orientar esse processo. Esses 10 projetos eles vão ser expostos lá no Instituto Tomiotaki, e 3 dos projetos vão ser premiados com uma bolsa de estudos em cursos de curta duração, em instituições internacionais. E também vai ser publicado um catálogo mostrando um pouco o processo de desenvolvimento, a lógica de pensamento desses 10 projetos. Então, inscrevam-se. Se tiverem qualquer dúvida, compartilha com a gente. Lá no site tem o nosso e-mail, tem o nosso contato. A gente está super à disposição para conversar, para poder pensar e tirar essas dúvidas. E inscrevam-se também para os próximos encontros aqui do Conversas, que vai ser com o Guilherme Falcão, na quinta que vem, no dia 6 de maio, e com a Tereza Bettinardi, no dia 13 de maio. Bem, acho que é isso. Agradeço de novo imensamente Gil, Diego, agradeço a Débora e o Carlos que nos acompanharam aqui hoje. Agradeço muito a Leroy Merlin pelo apoio e patrocínio, e também a Agatha Taquia e o Victor Constantino, da produção do prêmio. E principalmente vocês que estão aqui, participaram dessa discussão, e espero encontrar vocês nos próximos encontros. É isso, um abraço e boa noite a todos.